Meus amados, eu quero, primeiramente, dar glória a Deus por esse projeto do Ministério La Feliz de nossa igreja, de oportunizar a tantos casais a fazer um curso online para preparar melhor suas famílias para os desafios dessa geração. Quero também parabenizar o pastor Ailton Birden, minha sua esposa, minha senhora Ellen, que são os líderes desse ministério, por essa iniciativa, por esse projeto grandioso de poder alcançar milhares de famílias. Também quero louvar a Deus por você que está nos acompanhando nessa programação, fizeram o treinamento, fizeram aí as suas inscrições. Nós estamos muito felizes por você, porque nós entendemos que os casais bem preparados, eles estão prontos para enfrentar os desafios e poder deixar um legado aí para os seus filhos, para essa geração mais nova que vão chegando aí. E nessa oportunidade eu quero ler com você o Salmo 128, que é considerado por nós o Salmo da família. Lemos assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu queria compartilhar com você sobre dois tópicos muito importantes que podemos tirar desse texto bíblico, que é a prosperidade e a harmonia no lar. Esse é um projeto de Deus para as famílias. A prosperidade, ela não pode ser vista só do lado financeiro, é uma prosperidade que pode ser muito mais abrangente, porque ela vem para o lado físico, mas também o lado espiritual. Nós temos que ser próximos nas duas áreas da vida, tanto física quanto espiritual. A harmonia do nosso lar, mas também a harmonia com os nossos entes queridos, para que a bênção de Deus seja abundante sobre nós. Porque Deus tem um projeto maravilhoso para com a família, que você pode observar que desde o início da história do homem na terra, quando Deus fez Adão e fez também a sua esposa Eva, e ele, quando sai daquele profundo sono, e ele vê diante de si a sua esposa, ele disse, portanto, ela será chamada de varoa, porque do homem foi tomada. Agora, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, o homem agora unir-se-á a sua esposa e se tornarão uma só carne. Veja que um projeto de Deus que foi nesse momento proferido por Adão, o primeiro homem da terra, e mostrando claramente qual seria o projeto de Deus, que esse homem unisse com a sua esposa para se tornar uma só carne e poder aí constituir uma família, para que essa família pudesse, na geração dos seus filhos, criá-los sem traumas, mas dentro de um lar, onde houvesse ali os princípios que iam nortear a vida de todos os membros daquela família e preparar os filhos para os desafios futuros e também a construção de sua família no futuro. Deus planejou tudo e tem dado certo ao longo desses milhares de anos. E mesmo na atual geração, quando esta geração ela está tentando mudar esse conceito de família, mas o que vai perdurar, o que vai permanecer é o projeto de Deus. Por isso, agora a palavra de Deus vai falar para mim e para você, e para todos nós. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque o ser humano, aqui na terra, ele precisa entender que ele tem um Criador e este Deus fez um planejamento para a vida dele. É como, por exemplo, uma empresa que produz uma máquina, produz um celular, produz um carro, qualquer outro instrumento, ela também
manda juntamente com esse produto o manual do fabricante, exatamente para que os usuários possam entender toda a capacidade daquele instrumento e entender todo o mecanismo para que possa funcionar bem. Assim o nosso Deus, ele projetou o homem, mas ele também mandou o manual do fabricante, que está aqui na palavra de Deus, todas as orientações. E ele diz para todos nós que é bem-aventurado, é mais do que feliz um homem que anda nos seus caminhos e que teme a Deus, que obedece os preceitos que Deus estabeleceu para ele e para a sua família. E isso vai lhe proporcionar essa bem-aventurança, essa alegria de viver. Esse objetivo da família será plenamente alcançado. E dentro desses objetivos, podemos falar com você sobre a prosperidade. Eu acredito que todo homem, que é o cabeça da família, juntamente com a sua esposa, eles precisam saber o norte que vai dar para a sua família. E jamais poderá ter um norte bem aplumado, com objetivos claros, se ele não buscar de Deus, que é o nosso Criador, nosso Senhor, para que ele possa indicar o caminho. E eu começo dizendo para os irmãos, conforme Provérbios, capítulo 18, versículo 22, que quando Deus quer realmente abençoar um homem, ele dá para ele uma mulher. Porque a mulher sábia, ela vem com uma capacidade extraordinária de Deus, de edificar o lar. Uma mulher prudente, ela vem só do Senhor, é o que diz Provérbios 18, 22. Então o homem pode se considerar bem-aventurado quando ele tem uma esposa prudente, uma mulher honesta, uma mulher sábia que está ao seu lado, porque completa o projeto de Deus para ser uma só carne, o que vai proporcionar a esse casal a alegria de viver, o prazer de viver juntos, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que a recompensa que Deus dá para o homem aqui nessa terra, devido ao seu trabalho, das suas lutas diárias, é um relacionamento com a sua esposa. É que traz a eles a plena felicidade do viver aqui na terra. Essa vivência em harmonia, essa vivência em alegria, é que realmente começa a produzir a prosperidade que ele sonha. Porque a prosperidade, primeiramente, ela vem física, emocional. É preciso que as pessoas sintam prazer em viver, porque, como diz os estudiosos, a verdadeira prosperidade não é o acúmulo de bens, mas sim a satisfação pessoal, a realização dos seus próprios sonhos. Isso já lhe dá uma prosperidade que realmente todos nós que adquirimos as coisas é com esse alvo de sermos plenamente felizes. Então você, meu irmão, que é casado, tem sua esposa, viva na prosperidade de Deus, aonde vocês, vivendo bem, em paz, possa também fazer uma projeção financeira para a sua família aqui na terra. Porque, como diz o Salmo 112, que a nossa descendência, a nossa posteridade também tem que ter essa prosperidade. Porque eu faço assim uma observação, quando o jovem se casa aos 20 anos, 22, 25 anos, ele tem, em média, 40 anos para chegar à sua velhice. 40 anos, de 25 a 65, quando é o tempo da sua aposentadoria, ele tem 40 anos para construir a sua família, construir o seu patrimônio e se preparar para a velhice. Nesses 40 anos, numa projeção correta, ele alcança esses sonhos. Por quê? São 40 anos. E nesses 40 anos, você imagina uma conta muito simples, que é o que eu planejei há muitos anos atrás, que já estou com 52 anos de vida, e Deus me fez alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Mesmo que na época, há 52 anos, eu não tinha essa inteligência toda, mas eu me lembro do meu pai me chamando a atenção, dizendo: meu filho, você está trabalhando, começou a sua família, faça uma pequena poupança, mesmo pouco. Mas eu não entendia. Até que um dia meu pai chamou minha esposa, a irmã Ruth, e disse para ela: minha filha, faça uma poupança. Ela disse: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições.
Ele disse, vamos fazer o seguinte, o primeiro dinheiro eu vou lhe emprestar. Você vai abrir uma poupança e eu vou lhe emprestar o dinheiro, depois tu me paga. E assim ela pegou aquele dinheiro e abriu uma poupançazinha dela. E já faz mais ou menos 50 anos nós temos essa poupança. O que a gente faz? Uma conta simples. Como eu era empregado, você sabe, trabalhei no banco durante 20 anos, empregado, ganhando meu salário, criando meus filhos, eu comecei a ter aquele entendimento que eu teria que pagar meu dízimo fielmente, como eu tenho feito até hoje, 10% do que eu ganho destinava para Deus, mas em média de 10% destinado para a poupança. Vamos dizer, se eu ganho 1.000, então é 100 para Deus, 100 também para mim. E eu colocava na poupança. E isso eu faço ao longo da minha vida. O que foi? O tempo vai passando, esses recursos vão se multiplicando, e eu pude ter a alegria de hoje, já quase 72 anos, de dar uma casa para os meus filhos, e não foi só uma, dei 2 casas para cada filho. No dia do casamento deles, eu dei uma casa e depois, agora já na velha, dei outra casa. Cada um tem um patrimônio que dá para a sua própria sobrevivência, porque eu fiz um planejamento ao longo de 50 anos. Se eu fui capaz de fazer isso, você também pode, para alcançar objetivos que é de poder ser abençoado e também abençoar seus filhos. A outra coisa que é importante nesse caminho da prosperidade, você tem 40 anos, depois dos 25, se casando aos 25, até os 65, chega lá para ter uma boa aposentadoria. Para isso, você tem que fazer seus investimentos. E tem 2 investimentos que eu considero muito importantes. O primeiro é você pagar seu INSS. Se você é empregado, já está pagando automaticamente. Se não, você tem que fazer seu carnê e pagar seu INSS, porque se você, no futuro, pagando o seu INSS, seu e da sua esposa, você terá no futuro pelo menos 2 salários mínimos, que não vai faltar pão na sua mesa. A outra coisa é você trabalhar nesses 40 anos e fazer o investimento para construir a sua casa de morada. É importante que quando chegar a sua velhice, ter a sua aposentadoria, a sua casa, para você viver o melhor possível. E ainda ter abençoado os teus filhos para que eles possam prosseguir e levar consigo uma boa imagem do Pai. Porque você pode dar para os seus filhos uma educação e hoje, graças a Deus, o Brasil, ele pode oferecer isso para os nossos filhos de forma gratuita, através da rede escolar, que nós temos no nosso país, o melhor país do mundo, que dá educação e dá saúde para todo mundo gratuitamente. Então, se você coloca os seus filhos na rede municipal de ensino, começando aí, você tem na cidade Imperatriz uma rede municipal realmente de alto nível, e depois na estadual e também na federal, que dá para todo mundo estudar, alcançar seus objetivos educacionais e se preparar para a vida. Então não tem ninguém nesse país que diga que não pode preparar seus filhos porque não tem condições. Tem condições sim, porque o Estado paga isso. É só fazer a canalização correta e você fazer seu planejamento financeiro. E você vai ter seus filhos formados, você vai ter a sua casa própria, você vai ter sua aposentadoria digna para viver na sua velhice com 2 objetivos. Primeiro, ter realizado os seus sonhos e poder contemplar a bênção dos seus filhos. Porque nessa prosperidade, você precisa também ter a visão de, como um verdadeiro guerreiro, como diz no Salmo 127, que nós somos chamados de valentes guerreiros, porque nós enchemos a nossa jaula com nossas flechas, e nossas flechas são nossos filhos, onde você prepara os seus filhos para o futuro, preparando-os para que eles possam, aí com seus 20, 25 anos ou 30 anos, não sei, eles possam estar integrados no seio da sociedade, sendo útil, construindo sua família, sendo um profissional que possa ter condições de sobrevivência. Esse é um alvo que os pais têm para com seus filhos, por isso ele leva à educação. Mas não é só isso. É preciso preparar nossos filhos para a eternidade. Leva para a educação, mas também leva para a igreja. E lá na igreja, para que eles possam, como diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a forma ideal e adequada para que nossos filhos não se percam, para que nossos filhos não venham a pecar,
para que nosso filho não seja tragado pelo sistema do mundo para conduzi-los ao mundo e ao inferno, é você inculcar neles a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que diz assim: inculca na mente, no coração dos teus filhos a palavra de Deus, na hora do deitar, na hora do levantar, andando pelo caminho e assentando-se com ele ao redor da mesa. Você precisa, como pai, como mãe, entender que vocês são os verdadeiros sacerdotes da casa, que vocês são os pastores dessa pequena família, que você tem o seu campo missionário dentro da sua própria casa, ela é a sua Jerusalém, que você precisa focar suas atenções para com a sua família, para prepará-los para a eternidade. Porque o objetivo de nós, como servo de Deus, é que nossos filhos possam ser, no futuro, uma bênção para ser um profissional, construir sua família e nos trazer essa alegria, mas também quando eles passarem na porta escura da morte, lá no futuro, eles possam acertar na eternidade com o portão do céu, para ser chamado por Deus de filho de bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque você sabe que se ele não acertar com o portão do céu, acertará com o portão do inferno. E para que os nossos filhos não sejam gerados por nós e ser lançados no inferno, você precisa educá-los dentro da casa de Deus, nos princípios que a palavra de Deus nos ensina, para você ser bem-aventurado desse objetivo de ter seus filhos bem aqui e também na eternidade com Deus. Por isso, nós somos abençoados na nossa cidade, no nosso país, porque nós temos a educação e nós temos a igreja ao alcance de todos nós. É só a gente ter esse cuidado, esse objetivo, para preparar bem nossos filhos. E nesse preparar bem dos nossos filhos, meus amados, o maior exemplo que podemos dar somos nós. É a nossa harmonia com a nossa esposa, para que passamos para ele o exemplo que deve ser seguido. Os filhos olham para os pais e vê exatamente o modelo de se viver. O respeito que tem com a esposa com o marido, o tratar um do outro com carinho, com respeito, para que os filhos também possam no futuro querer se casar e copiar o modelo que ele aprendeu dentro de casa através dos seus pais. Essa harmonia que devemos ter com a nossa casa e passando isso também para os nossos filhos, e que essa harmonia nossa com a nossa casa possamos também nos juntar com demais familiares, com as duas famílias que se unem através do casamento, os nossos cunhados, nossos irmãos, nossos parentes, o sogro, sogra, e esses parentes todos formam uma família que possa se respeitar mutuamente e se compreenderem, para poder então vivermos uma plena harmonia nesta vida. A vida, ela pode ser harmoniosa, ela pode ser próxima, ela pode ser bem-aventurada se nós seguirmos os princípios que Deus estabeleceu. É bem verdade que estamos no mundo que as coisas estão sendo conturbadas, os valores estão sendo perdidos e muitos jovens estão se perdendo porque eles vão na onda do mundo. Mas é bem-aventurado aquela pessoa que tem a sua mente transformada pelo poder da palavra de Deus, para ter a mente de Cristo, para ver o que Deus planejou para ele e não o que o mundo está projetando. Por isso, nós estamos, neste momento, através desse curso online, conversando com você, para que você foque no bem maior que Deus te deu nessa terra, o patrimônio maior que é a tua família, para que você não venha perdê-la. Os pais, eles precisam ter essa visão de harmonia com a sua esposa e preparar seus filhos para que eles também alcancem a eternidade. Como diz lá em Hebreus, Pai, eis-me aqui os filhos que tu me deste. Não se perdeu nenhum se perdeu. Não importa se é 1 ou 10, todos eles são bem cuidados, são amados e bem orientados na vida espiritual e na vida material, que eles não vão se perder. Você vê que hoje nós assistimos com tristeza as cadeias públicas superlotadas de pessoas, na sua maioria jovens, as casas de apoio, de recuperação, superlotadas também de adolescentes, de crianças que cometeram algum tipo de delito. Mas isso é porque está faltando nos pais o temor a Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado é o homem, primeiro, que teme o Senhor, segundo, que anda nos seus caminhos, naquilo que o Senhor estabeleceu, porque vai ser bom para você, bom para que você tenha paz,
mas é bom também para os seus filhos, para que eles possam, ó Deus, ser como planta de oliveira, bem ao redor da sua mesa, eles cresçam, eles se desenvolvam, eles possam florescer e produzir muitos frutos para a glória de Deus. Portanto, para você que tem a sua família, parabéns. Mas parabéns mesmo se você alcançar os objetivos que Deus propôs para essa família. E eu quero lembrar a vocês que a igreja, constituída por Deus nessa geração, ela está de portas abertas para recebê-los, para orientá-los e para ajudar nessa tarefa tão gloriosa de constituir a família. Por isso nós temos em nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Imperatriz, bem como em todas as igrejas eu acredito que tenha também, mas nós temos especificamente o Ministério da Família, que está aí com todo aparato, com todas as condições, com pessoas capacitadas para te orientar, orar com você e poder assim ajudar nesse entendimento. Porque se você souber bem conduzir sua família, você será chamado um valente guerreiro. E eu aqui lembro a todos vocês que assim como diz a Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, o homem de Deus tem que ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque uma pessoa que não é bem instruída é como um instrumento que você vai desenvolver uma atividade profissional, quem sabe lá na roça, lá no campo. Se você levar uma foice, levar aí um machado, levar um facão, mas se estiver cego, você vai demandar muito esforço e não vai alcançar objetivo nenhum, mas vai machucar a planta. Assim são pessoas que não estão bem instruídos com respeito à sua família, com respeito ao seu casamento, com respeito aos seus filhos, muitas vezes eles se machucam, os casamentos se acabam, os filhos se dispersam. Agora, quando o trabalhador vai para a roça e leva seu instrumento bem afiado, demanda menos esforço e o objetivo é alcançado, porque ele vai cortar aquela árvore, ele vai atingir seus objetivos com muito mais eficácia. Assim somos nós, se estamos com nossos conhecimentos bem afiados, dentro da palavra de Deus, sabendo da nossa missão, da nossa responsabilidade, como fazer para ter um casamento saudável, como fazer para criar bem nossos filhos, logicamente nós vamos alcançar objetivos bem maiores e com muito mais facilidade, com muita paz. E eu digo para vocês, me colocando como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou filho de Imperatriz, minha esposa, embora não tenha nascido em Imperatriz, mas com 17 dias veio para cá, considerada também como filha da cidade. Nós nos casamos há 52 anos atrás, Deus nos deu 5 maravilhosos filhos, todos os filhos são pastores, todos estão enganjados na obra de Deus, todos têm curso superior, todos vivem bem, porque nós ensinamos o caminho que deve andar. Por isso nos colocamos como luz, como exemplo, para que as pessoas olhem para nós, porque eu sou filho da terra, filho daqui, junto com a minha esposa, meus filhos nasceram aqui e todos estão aí servindo ao Senhor. Já hoje nós já temos aí nossos 16 netos e já estamos recebendo este mês o 9º bisneto e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Já chegando aos meus 72 anos, minha esposa com 68, e podemos contemplar nossa descendência poderosa na terra, abençoada na terra, como diz no Salmo 112. Você também pode alcançar isso, você também pode viver isso, mas se seguir os princípios de Deus, se seguir o entendimento do mundo, ou aquela conversa que são ditas de boca a boca, mas que não tem respaldo na Bíblia, então você poderá perder a sua família. Pode até formar os filhos. Tem muita gente com filhos formados, muita gente ganhando dinheiro, mas a obra não está devidamente completa. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a alma? Então você imagina, às vezes os filhos são todos formados, mas não temem a Deus, não querem saber nada de Deus. O que adianta ganhar esse mundo e quando morrer ir para o inferno? Então eu quero que você tenha a sua grande prosperidade. A sua grande alegria é que os seus filhos sejam abençoados na terra, sejam prósperos, sejam pessoas maravilhosas, que construam uma sociedade melhor, mas que ele seja temente a Deus, para quando Jesus vier buscar a sua igreja, eles também possam dizer, ora vem, Senhor Jesus. E se for chamado através da morte, também possa descansar nos braços de Deus. Portanto, Deus abençoe, eu quero orar com vocês, dizendo a vocês, parabéns, participe desse curso,
já teve algumas palestras, vai ter outra, depois teremos mais um encontro ali no Templo Central e quero que todos vocês participem. Vamos junto construir uma boa família para ser uma luz nessa geração. Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor, junto com sua esposa, e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, por esse curso do Ministério da Fé Livre de nossa igreja, que está proporcionando de forma online para que as pessoas tenham acesso e mais família participe, porque o alvo que o Senhor tem através da igreja é de construir famílias saudáveis, famílias fortalecidas na fé e na força do seu poder, para cumprir a sua missão, para viver bem, em harmonia, em prosperidade, que as pessoas possam, ó Deus, olhar para nossas famílias e ver como uma luz resplandecente a tua glória nessa terra. Por isso eu quero abençoar todas as famílias que estão nos acompanhando, para que reflitam, para que pensem e busquem logo o conhecimento de Deus, que também procure a igreja para ser acompanhado, para que seja pastoreado e possamos ter família saudável no meio de uma geração corrompida e perversa, que essas famílias sobressaiam com uma verdadeira luz para o seu louvor, para a sua glória e para a alegria de todos nós. Assim oramos, nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar para você uma orientação básica para a família. Fazer um dever de casa, que é fazer o seu culto doméstico diário, onde você, com sua esposa e seus filhos, tire um momento do dia para poder ler a Bíblia, para cantar juntos e orar juntos. E isso vai fortalecer o relacionamento de vocês e o crescimento espiritual de todos. Vamos juntos construir uma nova história.